Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem tá falando é o nutricionista Vinícius. E no episódio de hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Pedro Bastos. Pedro, seja muito bem-vindo ao NutriCast. Se você pudesse apresentar para quem tá escutando a gente. Muito obrigado, amigo, pelo convite. O meu nome é Pedro Bastos, eu sou português e me dedico à nutrição já há muitos anos. Pedro, pra gente começar o nosso papo, você poderia falar um pouquinho da sua história na nutrição, porquê da escolha da área? Realmente o nosso público tem muita curiosidade. Com certeza, amigo. Na verdade, não foi um trajeto linear. Não foi linear. O que aconteceu foi que eu sempre gostei de saúde, de biologia e acabei não seguindo essa área. Então, eu segui a área de economia, administração de empresas, fiz graduação em administração de empresas, 5 anos, e durante a graduação eu pensei em desistir e me dedicar a alguma área da saúde. Na época eu gostava muito de fisioterapia, ou exercício e saúde, ou até medicina, mas acabei finalizando a graduação, comecei trabalhando e depois nessa área eu fazia várias coisas, entre elas análise financeira, por exemplo, algo que não tem nada a ver com aquilo que eu faço hoje em dia. E trabalhei nessa área praticamente 10 anos da minha vida. E durante esse tempo eu aproveitei, uma vez que eu queria saber mais sobre saúde, eu comecei a estudar. Então eu fui fazer nutrição já bem mais tarde, ou seja, eu já fui fazer nutrição sendo graduado em administração de empresas, estando trabalhando nessa área. E a partir daí me apaixonei eu já gostava muito de saúde, depois descobri a nutrição, decidi então fazer nutrição, porque já estava apaixonado e continuei me apaixonando cada vez mais pela nutrição e assim cheguei ao dia de hoje, onde me dedico 100% só a essa área. Com certeza. E Pedro, você poderia falar que a sua graduação, né, em administração, ela contribuiu em algumas questões da nutrição com o seu trabalho? Contribuiu, na verdade contribuiu mais do que eu pensava que iria contribuir. Contribuiu em primeiro lugar porque quando você faz administração de empresas, existe algo que lhe é passado, que é quando você é treinado para gerir uma empresa, você tem que pensar sempre nos vários departamentos da empresa. Então você tem que ter uma visão de helicóptero. E isso foi algo muito útil para mim, uma vez que eu comecei a olhar para a nutrição e para a saúde também um pouco dessa forma. Ou seja, em vez de eu me focar apenas no nutriente, na molécula, na via bioquímica, ou seja, na árvore, eu tento me focar na floresta. Não deixo de querer saber um pouco mais sobre cada árvore, mas eu tento me focar na floresta. O que isso significa? Que, às vezes, o foco exclusivo no nutriente A, B ou C, sem vermos o resto da dieta e o resto do estilo de vida, nos leva a alguns erros. Então, eu penso que, por um lado, a graduação em administração de empresas me trouxe essa visão de helicóptero que eu trago até hoje e a trouxe para a saúde. Então, hoje eu não valorizo apenas a nutrição, valorizo também os outros aspectos do estilo de vida, como a atividade física, o sono, o stress, etc. E algo mais também que a graduação em administração de empresas me trouxe foi uns conhecimentos bons em matemática e em estatística, o que me permite também conseguir interpretar um pouco melhor os estudos científicos. E, por último, o facto de eu já ter ido fazer nutrição já bem mais tarde, quando já não era um garoto e quando já tinha uma graduação numa outra área, fez com que eu fosse já com alguma visão crítica, uma vez que eu fui fazer nutrição, porque eu já lia sobre nutrição, eu já queria saber bastante sobre isso. Então, eu não fui o típico garoto que eu fui quando fui fazer administração de empresas, com 18 anos, que chega na faculdade e não sabe nada, é normal, todos somos assim, são poucas as exceções, e que é de alguma forma
vamos dizer assim, evangelizado, ou seja, você é ensinado a olhar a nutrição de uma determinada forma pelos seus professores, pessoas que você respeita muito, que obviamente sabem muito mais do que você, então você acaba na graduação e você tem essa visão formatada. No meu caso, eu já fui para a graduação com muitas críticas, vamos dizer assim, àquilo que era ensinado, e isso fez com que eu não fosse formatado. Então, eu penso que a graduação em administração de empresas e o facto de eu ter feito nutrição já mais tarde, em adulto, e porque realmente queria, eu não fui fazer nutrição pensando que vou ganhar mais dinheiro, vou ter uma carreira, não, eu já tinha um bom salário, então não foi por isso que eu fui fazer nutrição simplesmente porque era algo que me apaixonava. Então, eu penso que esse foi o grande benefício de eu fazer em adulto e já tendo feito esta graduação antes. Outra dúvida também, né, uma curiosidade que acaba sendo de todos nós, é como que é a graduação em Portugal. Então, como que foi, né, a sua graduação e até mesmo a visão de nutrição em outro país. Eu tive outro episódio que eu gravei com a Sophie Diran, né, que é uma francesa, e ela passou a visão da nutrição na França. E agora a gente queria saber da visão da nutrição em Portugal. Com certeza, amigo. Eu, na realidade, como a minha mãe é espanhola, eu tirei a graduação em Espanha. Então eu fiz a minha graduação em Espanha e não em Portugal. No entanto, fiz algumas pós-graduações em Portugal, organizo também cursos em Portugal, tenho muitos colegas nutricionistas. A minha irmã fez graduação em nutrição e ela fez em Portugal. Então eu sei minimamente como é que é a graduação em Portugal e penso que sei como é que é a nutrição em Portugal. Então a graduação em Portugal, como está acontecendo em vários países do mundo, inclusivamente no Brasil, tem evoluído bastante. Então, hoje nós temos várias pessoas dando aulas na graduação que são nutricionistas e que fazem pesquisa, porque antigamente tínhamos pessoas de outras áreas e não tantos nutricionistas como hoje em dia, e os nutricionistas que tínhamos não faziam investigação. E os que hoje em dia temos, vários deles, se não a maioria, que está dando aulas nas faculdades, faz também pesquisa. Então, o nível hoje em dia, na minha opinião, é bem mais alto do que foi antes. E eu vejo que a nova geração de nutricionistas está saindo com muita abertura, ou seja, querem ir mais além daquilo que aprenderam na faculdade, porque a faculdade tem como objetivo nos dar uma base, mas depois, se nós queremos realmente evoluir, temos que procurar esse caminho por nossa própria conta. Então, isso é algo que eu penso que tem que ficar muito claro para todos nós que nos dedicamos à nutrição, é que é o trabalho diário de estudo que vai fazer com que nós possamos evoluir, não necessariamente a graduação que nós fizemos. Você pode ter feito graduação em Harvard, ou você pode ter feito a graduação numa outra universidade que tem uma reputação muito inferior, e ainda assim, você que tirou o curso na faculdade inferior, vamos dizer assim, pode vir a ter uma evolução bem mais significativa do que aquele que tirou o curso em Harvard, para dar um exemplo de uma universidade que está no imaginário de todo mundo como uma das melhores que existem. Então, óbvio que a base é fundamental, mas é depois o trabalho que você faz diariamente que vai fazer a diferença. E no caso da geração de nutricionistas que eu tenho acompanhado, porque eu organizo curso e já organizo há uns 10 anos, e então eu tenho assistido a sucessivas vagas, vamos dizer assim, de nutricionistas recém-formados, e eu estou vendo que hoje estamos tendo nutricionistas que, por um lado, têm muita abertura e que, por outro lado, já estão muito familiarizados com pesquisa bibliográfica, por exemplo, para poderem se atualizar mais facilmente, que era algo que antigamente não era tão normal encontrar nos nutricionistas. E então eu vejo que a nutrição está evoluindo e está indo no bom caminho, e eu estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo, tanto em Portugal como na Espanha, uma vez que em Espanha eu também organizo cursos e também dou várias aulas e fiz lá a graduação, então eu conheço as duas realidades. Eu penso que elas estão indo no bom caminho, mas dizer também que no Brasil vocês têm uma nutrição que é muito forte. Eu penso que é das mais fortes do mundo, tendo em conta aquilo que eu já
que eu já vi em vários países do mundo. Então acho que vocês estão de parabéns, vocês nutricionistas, porque de facto conquistaram um lugar, um espaço muito importante à custa de trabalho, rigor, e por isso eu vos dou os parabéns. Muito obrigado, Pedro. E com certeza é muito inspirador pra gente também, né, escutar pessoas de fora do Brasil, escutar um pouquinho da história, então eu agradeço novamente a sua presença. E Pedro, falando um pouquinho mais sobre o Brasil, né, como você mencionou, como que começou a sua relação com o Brasil, enfim, que você já veio aqui, né, dar diversas palestras, enfim, seja no Arnold, em diversos eventos. Como que começou, né, sua relação com o Brasil? Bom, a minha relação com o Brasil não profissional começou muito antes disso, porque uma grande amiga da minha mãe de infância, que eu chamo de tia, ela imigrou, é portuguesa, imigrou para o Brasil, e então ela é como se fosse da família, os filhos dela é como se fossem meus primos, então sempre tive essa ligação, uma vez que ela vinha a Portugal todos os anos, sempre nos víamos. Em 1992, eu ainda era adolescente, eu fui finalmente ao Brasil, passar férias lá com eles. Então foi aí que começou a minha ida ao Brasil, e eu posso dizer que me apaixonei pelo Brasil aí, nesse Réveillon de 1992, em que eu era ainda um adolescente. Depois, mais tarde, continuei indo ao Brasil de férias, mas em 2006 eu fiz uma pós-graduação aqui em Portugal, onde tive professores do Brasil, entre eles professores da VP, nomeadamente a professora Valéria Pascoal, e então ela me deu aulas em 2006, em 2007, e foi ela que viu alguma coisa e que me convidou para eu ir dar uma palestra pela primeira vez a São Paulo, no congresso que ela organizava, no Congresso de Nutrição Funcional. Então eu dei uma palestra nesse congresso, e a partir daí eu comecei a ser convidado por ela, e depois mais tarde continuei sendo convidado por ela e pela sua organização, e mais tarde por várias outras organizações, como a BF Eventos do meu amigo Bruno Falcão, por exemplo, e vários outros eventos. Eu hoje em dia já posso dizer que já fui ao Brasil quase 40 vezes. Então, acho que já fui ao Brasil mais vezes do que fui a alguns locais de Portugal. Eu queria falar um pouquinho sobre inflamação, só para realmente diferenciar, né, o que seria inflamação aguda da crônica. Acaba tendo muito essa confusão, né, entre esses termos. Com certeza, amigo. Então, a inflamação é um processo fisiológico, evolutivamente conservado. O que isto significa? Significa que se foi conservado é porque tem algum benefício. Em princípio, efetivamente tem. Sabemos que a inflamação é fundamental como parte da resposta a um agente infeccioso, a toxinas e outras agressões ambientais, então nos protege de várias agressões, infecciosas e não infecciosas, e além disso, em caso de trauma, a inflamação é muito importante também para a ativação de alguns dos processos de regeneração dos tecidos. Então, isto significa que a inflamação é algo vital para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência. Nenhum de nós estaria aqui hoje se os nossos antepassados não tivessem conseguido gerar uma resposta inflamatória potente, mas ao mesmo tempo saudável. O que é que isto significa? Significa que quando os objetivos da inflamação são cumpridos, ela deveria se extinguir, e aí se chama resolução da inflamação, que na verdade é um processo ativo e não passivo, como se ensinava antigamente em fisiopatologia, que se ensinava que a inflamação era um processo passivo, em que existia catabolismo dos vários mediadores, a apoptose das várias células envolvidas. Hoje sabemos que não é exatamente assim, existem várias moléculas envolvidas no processo de resolução da inflamação, como resolvinas, portectinas, maresinas, lipoxinas, derivados de ácidos graxos da família ômega 3 e também ômega 6, como o EPA, o DPA, o DHA e o ácido araquidônico. E então isso significa que a inflamação aguda é algo fisiológico necessário. O problema é quando a inflamação não se resolve, porque existe alguma alteração nestes mecanismos que induzem a resolução, ou porque nós estamos permanentemente expostos a fatores pró-inflamatórios, seja o tabaco,
seja, por exemplo, moléculas que saem do tecido adiposo, seja substâncias que existem em alimentos, como produtos finais da glicação avançada, sejam alterações ao nível de alguns micronutrientes, seja o estresse, seja poluentes ambientais, seja, existem muitos fatores que podem ser pró-inflamatórios. Se nós estivermos permanentemente expostos aos mesmos, podemos ter então um estado de inflamação que não se extingue, que não atinge a resolução e que se mantém no tempo e que normalmente é sistêmico e de baixo grau, mas mesmo sendo de baixo grau, que significa que não produz os típicos sinais e sintomas que a inflamação aguda e exuberante produz e que, portanto, também muitas vezes passa desapercebido, poderá ter várias consequências adversas a longo prazo, não no curto prazo. Então isto significa que a inflamação aguda é uma resposta fisiológica, a inflamação crônica, sistêmica, mesmo que seja de baixo grau, já é uma reação fisiopatológica, que pode, a longo prazo, ter várias consequências adversas. Uma verdadeira aula, Pedro. Muito obrigado pela explicação. Estou aprendendo bastante aqui com a nossa conversa. E, Pedro, queria saber também sobre se tem alguma relação direta, né, com a obesidade. Então, se pode, né, acarretar em alguns problemas futuros também. Com certeza, amigo, tem sim. Então, sabemos que existe uma associação, uma correlação, e temos muitos estudos e temos exclusivamente meta-análises que chegam a essa conclusão, associando então o índice de massa corporal, o IMC, a marcadores de inflamação, como por exemplo a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação sistêmica e não específica, não me indica de onde vem aquela inflamação, onde é que ela está ocorrendo, só me indica que existe inflamação e que ela é, em princípio, sistêmica. Então, existe isso. E depois existem vários estudos feitos em células, em modelos animais, que nos explicam os diversos mecanismos pelos quais a obesidade pode levar à inflamação, e parece ser que a obesidade, quando caracterizada por excesso de tecido adiposo visceral, por infiltração de gordura em vários órgãos, fígado, por exemplo, tecido muscular, pâncreas e vários outros, que esse padrão de obesidade é aquele que mais poderá contribuir para a inflamação crônica sistêmica de baixo grau e para as várias alterações metabólicas que resultam desse estado de inflamação. Algo que, inclusivamente, levou a que alguns pesquisadores começassem, em especial o Rothamilli Gil, começasse a utilizar um termo que é meta-inflamação e que hoje é muito utilizado na literatura científica, e meta-inflamação não é mais do que inflamação associada ao metabolismo e normalmente associada à obesidade e à síndrome metabólica. Comentou também sobre questões de artigos científicos. O nosso público ele é muito estudante também, então tem diversos estudantes, diversos profissionais. Se você pudesse dar algumas dicas, né, para encontrar ótimos artigos científicos e saber diferenciar também entre um bom e um ruim. Com certeza, amigo. Em primeiro lugar, nós temos vários motores de busca que podemos utilizar. O motor de busca que eu utilizo é aquele que a maior parte das pessoas utiliza, é o PubMed. É aquele com o qual eu estou mais familiarizado, vamos dizer assim, que é aquele que eu domino melhor, e eu penso que é importante, porque se você vai fazer isto ao longo da sua vida, que é o objetivo, eu penso que é o dever de qualquer profissional de saúde, incluindo os nutricionistas, sempre estarem o mais atualizados possível, e isso, uma vez mais, como eu disse antes, depende de nós apenas, e não de outras pessoas. Então somos nós que temos que procurar essa atualização, e o mais fácil para você poder incluir isso na sua vida, tendo em conta que você, ao longo da sua vida, quando você sair da faculdade e você começar a trabalhar, você vai ter uma série de pressões, uma série de compromissos, e às vezes estudar fica para o último plano. Então, para facilitarmos esse processo, eu penso que é fundamental que você esteja muito familiarizado com o motor de busca ou os motores de busca. Então, você utilize um determinado motor de busca. Quando você já dominar, continue utilizando esse e não tente sair
para outro motor de busca. É o mesmo que nós aplicamos, por exemplo, às apps, aos softwares no computador. Se você já domina aquele software, não vai agora mudar, porque a curva de aprendizagem é grande, você está perdendo tempo e esse tempo é tempo precioso. Então, PubMed é aquele que eu uso, é aquele que eu recomendo, se familiarize, existem vários tutoriais, inclusivamente no YouTube, para você aprender a fazer uma pesquisa que seja mais sistematizada, mais rápida também. Você pode ter o sistema de alertas, por exemplo, existem temas que você quer saber mais, por exemplo, você quer saber sobre obesidade e inflamação, então você pode ter os alertas para sempre que forem publicados artigos científicos, sejam estudos, sejam revisões sistemáticas ou revisões narrativas sobre esse tema. E aí você recebe na sua caixa de e-mail esses últimos artigos que foram publicados e, por exemplo, no caso do PubMed, que foram disponibilizados lá. A maior parte dos artigos científicos está disponível no PubMed. Obviamente, aqui estamos falando de literatura científica que está em inglês. Inglês é a língua da ciência. Então, algo que eu considero fundamental para qualquer profissional de saúde e para os nutricionistas também, como é óbvio, é um bom domínio da língua inglesa. Esse é um investimento que pode custar, mas no final você vai agradecer tê-lo feito, porque você precisa de ter um bom domínio da língua inglesa, mesmo que você não fale muito bem, que você consiga pelo menos entender bem o inglês escrito para você poder então ir se atualizando. E depois, então, chegamos na hora de começar a diferenciar, a distinguir o que é um artigo que é de qualidade, um artigo que não é de qualidade. Algumas coisas. Primeiro que tudo, você tem que pensar para que você está lendo o artigo científico. Então, se você está lendo o artigo científico simplesmente para poder saber naquele momento para o paciente que tem diabetes, por exemplo, se um determinado nutriente, um determinado fitoquímico, um determinado alimento ou um determinado padrão alimentar é mais ou menos adequado, se é eficaz ou não é eficaz, então aí você não vai estar lendo várias revisões para entender todos os mecanismos, a não ser que você se queira dedicar à docência, como é o meu caso. Aí, nesse caso, o que você vai fazer, até que você vai ter vários pacientes e vai precisar de fazer isto para vários, você vai procurar as revisões sistemáticas, os position stands, ou seja, o que é que a evidência científica diz. E a evidência científica, então, segue uma hierarquia. Então, em primeiro lugar, em termos de estudos, os que têm, que estão mais acima nessa hierarquia são os ensaios clínicos, randomizados e controlados. Então, esses são os melhores estudos. Depois, então, vêm os estudos observacionais, onde os estudos de coortes são os que estão em primeiro lugar, depois é que vêm os de caso-controle, os transversais, e depois, então, temos mais para baixo os casos clínicos, que se chamam em inglês portanto, os casos clínicos e também então você pode ter os case series, que são séries de casos, e pode ter só os casos clínicos, ou seja, um caso isolado, por exemplo, um paciente com diabetes que foi a um determinado médico ou nutricionista, fizeram uma determinada intervenção, ela teve um resultado que foi muito bom, que foi muito mau, e o médico ou nutricionista decidiu relatar aquilo na literatura científica. Esse é um nível de evidência muito baixo, uma vez que não há um controle, é um N igual a 1, então não é uma boa forma de você não deve utilizar aquilo como suporte para a sua conduta, ainda assim você pode, a partir daí, extrair já algumas ideias. Pois existem estudos em animais, muitas pessoas utilizam estudos em animais para fazer uma prescrição do nutriente, de um fitoquímico, e isso não é adequado, uma vez que os estudos em animais foram feitos em animais, como o nome indica, não em humanos, então nós não somos iguais a um rato, a um camundongo, etc. Então precisamos sempre ter isso em conta. Os estudos em animais são importantes para nós sabermos os mecanismos,
sabemos também às vezes qual é que poderá ser a dose tóxica, por exemplo, mas se nós vamos trabalhar com base na evidência, precisamos de estudos em humanos. Infelizmente, em nutrição é difícil fazermos estudos adequados e por isso mesmo os ensaios clínicos têm muitas limitações. Mas ensaio clínico seria sempre o melhor estudo. Depois você tem, no seu caso, se você quer simplesmente saber para o paciente A, B ou C, e você não vai ter tempo de explorar o tema a fundo, o ideal é você ver as revisões temáticas, mas em especial de ensaios clínicos, porque eu vejo também muitas pessoas colocarem em pé de igualdade uma revisão sistemática com ou sem meta-análise de ensaios clínicos com uma revisão sistemática de estudos observacionais, como estudos de coorte, ou estudos caso-controle, ou estudos transversais. Não é a mesma coisa. Então, uma revisão sistemática, mesmo que seja revisão sistemática, se é de estudos observacionais, que são da associação, mesmo que sejam de coorte, não pode ser utilizada para fazermos uma determinada afirmação que é isto causa aquilo. Porque para fazermos essa afirmação, nós precisamos então dos ensaios clínicos. E isso é algo que eu penso ser bastante importante. Depois, você pode ter revisões sistemáticas, mas os estudos que foram incluídos na revisão sistemática são de péssima qualidade. E aí, apesar de você ter a revisão sistemática que conclui que uma determinada intervenção é eficaz, por exemplo, se os estudos que foram utilizados na revisão sistemática são de péssima qualidade, a revisão sistemática não serve para nada porque ela própria tem uma má qualidade. Também é muito importante você não ficar aí na ilusão de que porque é uma revisão sistemática eu já não tenho que discutir nada, porque a revisão sistemática é a mais alta forma de evidência. Sim, mas se os estudos forem de má qualidade, é uma evidência que não é uma evidência de qualidade, vamos dizer assim. Então é importante também sabermos distinguir se o estudo é de qualidade ou não. E aí, para sabermos se o estudo é de qualidade ou não, existem muitos critérios. Então eu aconselharia vocês que estão escutando, principalmente os estudantes, a fazerem um curso. Eu penso que é importante, um curso, existem vários cursos, você consegue fazer online, inclusivamente existem cursos gratuitos sobre isso, mas você vai fazer algum curso, a procurar informação sobre evidência científica, para você se familiarizar mais com a evidência científica. Isso é algo que eu considero muito importante, nós nutricionistas sabermos bem interpretar um estudo. Agora, mesmo que o estudo esteja muito bem feito do ponto de vista metodológico, o estudo pode ser péssimo. E eu passo a dar um exemplo. Se você pode ter um estudo fantástico, que você comparou, por exemplo, para dar um exemplo que pode ser um pouco absurdo, você comparou, por exemplo, uma bebida, um refrigerante, por exemplo, você foi ver o efeito que o refrigerante tem, por exemplo, na microbiota. Vou dar um exemplo. Você vai ver o efeito do refrigerante na microbiota. E você utiliza como controle, por exemplo, água. Então, aí você está utilizando um placebo que é a água. No entanto, se você não colocou alguma coisa na água para disfarçar o sabor, o paciente sabe que está bebendo água. Então, aí já temos um problema, que é o efeito placebo ou nocebo. Ou seja, a nossa mente também influencia os resultados, por exemplo. Por outro lado, se você utiliza algo pior do que um refrigerante no grupo controle, o refrigerante vai aparecer como sendo menos mal, mas no seu caso, os resultados, como você o que vai olhar é para a variação, para a diferença, então, para a variação e as diferenças entre os grupos, então o que você vai dizer é não, mas o grupo do refrigerante foi melhor do que o grupo do placebo em que você utilizou algo pior do que o refrigerante, sei lá, algum líquido que você adicionou alguma coisa que é pior para a microbiota do que o refrigerante. Eu estou dando apenas um exemplo, não é algo que realmente existe, é apenas um exemplo para entendermos. Então é muito importante também vocês terem atenção qual é que foi o grupo controle. Tem que haver grupo controle, se não há grupo controle o estudo já não é de boa qualidade, mas mesmo que haja, é importante você saber que grupo controle é esse. Como nutricionista, é sua obrigação você identificar isso. Porque às vezes você vê um médico olhando, e é normal, o médico não tem a formação em nutrição que você teve,
e o médico olha e diz, não, do ponto de vista metodológico está muito bem, eu vou seguir o que diz o estudo. E que não está errado, mas você, como nutricionista, tem que saber que aquele grupo controle, por exemplo, a dieta controle que foi utilizado, o alimento controle, a bebida controle, não é adequada. Pode ser pior ainda, ou melhor, ou muito melhor, do que aquilo que você está testando. Então, obviamente, os resultados aí vão sair diferentes do que seria um estudo em que tivesse um grupo controle adequado. Então isso também é algo muito importante a termos em conta, e depois existem várias outras questões, por isso que eu aconselho, uma vez que seriam muitas a termos agora em conta, é fazer formação em evidência científica. Isso é algo que eu considero fundamental. Muito bom a sua didática, né, explicando pra gente. Com certeza o pessoal tá com papel anotando, pegando todas as dicas. E Pedro, pra gente finalizar nosso episódio, uma questão que eu sempre trago aqui é sobre leitura. Então, quem estiver escutando não vai estar vendo aqui, mas atrás do Pedro tem diversos livros, né? E, Pedro, eu queria saber como que é a leitura na sua vida, de uma maneira geral, para quem quiser saber também. A leitura sempre fez parte da minha vida e continua fazendo. Então, a leitura é algo que eu considero fundamental, não apenas em termos profissionais, mas também em termos humanos. Eu sempre li muito desde pequeno sobre vários temas. Então, eu não gosto apenas de nutrição ou de ciências biomédicas. Economia, administração foi algo que eu estudei há muito tempo, mas não é um tema que alguma vez me interessasse muito. Eu fui para essa área um pouco por acidente, talvez por inspiração do meu pai e do meu tio, que também são dessa área. Mas essa não é uma área que me interesse muito, mas me interessam muitas outras. Então eu leio sobre várias coisas, leio sobre antropologia, leio sobre história, leio muito sobre evolução humana, é algo que eu gosto bastante. E dentro das áreas das ciências biomédicas, além da nutrição, eu gosto de ler também sobre outros temas, como, por exemplo, microbiologia, imunologia, fisiopatologia. Então também leio sobre esses temas. Então a leitura está sempre presente. Em termos profissionais, eu tenho que ler ao longo do dia, quando estou montando alguma aula, porque hoje em dia me dedico muito mais à formação e um pouquinho à pesquisa, mas fundamentalmente mais à formação. Eu não estou atendendo pacientes, então eu me dedico sim, quase exclusivo, com um pouquinho de pesquisa, mas quase exclusivo à formação. Então eu tenho que ler bastante, mas essencialmente leio artigos científicos. Quando estou preparando uma aula, tenho que ler sobre esse tema em concreto, mas também vou ver livros, porque, por exemplo, quando eu quero saber sobre um determinado tema que eu não domino, eu vou procurar um livro em que já tenha lá esse tema bem mastigado, bem explicado de uma forma didática. E depois de eu entender isso, é que vou então aos artigos científicos, mas primeiro eu começo por, se é um tema realmente novo, uma doença, por exemplo, vou ver primeiro num livro. Então, por isso eu uso vários livros. E depois, nos meus tempos livres e à noite, antes de dormir, eu leio sobre temas que não têm nada a ver com nutrição ou ciências. História é um dos meus temas favoritos, então eu leio bastante sobre história. E por isso a leitura está sempre presente. Nas minhas férias, posso dizer que as minhas férias favoritas são na praia, e se eu vou para a praia sempre levo um livro para eu poder ler ao sol, pegando sol e lendo um livro entre mergulhos. Então isso para mim é quase um dia ideal de férias. Pedro, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no NutriCast. Com certeza a gente aprendeu muito com você, muito didático a sua explicação de uma maneira geral, e muito legal também conhecer um pouquinho da sua história e agradecer pela disponibilidade. Pedro, pra gente encerrar, você poderia deixar alguma mensagem final para quem está escutando a gente? Muito obrigado, amigo, em primeiro lugar, pelo convite, pela oportunidade. Parabéns pelo seu programa e espero que tenha muito sucesso, certamente terá. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram nos escutando. Aquilo que eu posso dizer é que vocês descubram realmente aquilo que vos apaixona. Então, se vocês já estão na nutrição, eu presumo que seja isso que vos apaixona, mas dentro da nutrição existem muitas subespecialidades. Então, procurem aquilo que realmente vos apaixona. E se vocês estiverem apaixonados por aquilo que estão fazendo, aquilo que vai ser considerado trabalho para outros, para vocês não é considerado trabalho. Por quê? Porque vocês estão fazendo aquilo que realmente gostam. E por quê? Porque para nós evoluirmos na nossa área, nós temos que ter disciplina, temos que ter leitura, estudo, dedicação, independentemente do que você está fazendo dentro da nutrição, você tem que ter isso.
e se você não estiver apaixonado pelo que você está fazendo, você vai conseguir manter essa dedicação durante um tempo, mas vai chegar uma altura que você vai dizer, não aguento mais e não quero mais isto. E isso é aquilo que infelizmente acontece a algumas pessoas. E para que isso não aconteça a você, aquilo que eu posso sugerir é que você descubra aquilo que realmente o faz vibrar, aquilo que o apaixona e se dedica a isso, independentemente do que as pessoas ao seu redor acham disso que você está fazendo. O que é importante é que você esteja fazendo algo que o apaixone e que o faça feliz. Pedro, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, quais locais que você indica eles procurarem? Podem me procurar no Instagram, por exemplo, Pedro Carreira Bastos, é o meu Instagram. Também tenho o Twitter, mas eu uso muito mais o Instagram hoje. Podem me encontrar também alguns artigos nos quais eu participei, vocês podem encontrar também no PubMed ou no próprio Google, basta colocarem Carreira Bastos e vão encontrar publicações nas quais eu participei como coautor, caso tenham interesse em ler algumas das coisas em que eu colaborei. Nos últimos tempos tenho colaborado sobre inflamação, por exemplo, sobre estilo de vida mais além da nutrição, mas se realmente quiserem me acompanhar no Instagram, hoje em dia é talvez o melhor local. Pedro, muito obrigado novamente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que esse episódio está disponível em todas as plataformas de áudio, no YouTube também, Google Podcasts, Anchor, enfim, em diversas plataformas, com certeza o episódio vai estar. Pedro, muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.